Muito boa noite, meus amigos interativos. Eu já não quero perder tempo nenhum. Hoje, nessa terça-feira especial, a gente sabe que o nosso programa é de segunda-feira, mas como meu amigo, meu convidado, Charles Schweitzer, ele é uma pessoa de inovação e cultura de inovação, eu aqui criei agora um novo produto. Então vai ter, segunda-feira vai ter as lives tradicionais e de terça-feira vai ser a terça-feira corporativa. Acabei de inventar isso, graças, e você vai ser o padrinho dessa primeira live. Ô Charles, antes de te apresentar e conversar com todo o público aqui, eu quero te contar uma grande coincidência do dia de hoje, que eu me dei conta ontem. Dia 30 de agosto do ano passado, eu fiz a minha primeira live que deu 1 ano do canal. Parabéns, Ricardo. Parabéns. Cara, e aí, ontem eu fiz uma live, então, da primeira temporada, etc e tal, e hoje eu tô estreando com você, dia 30 de agosto, de fato, né, que é o aniversário. Olha que legal, cara. E você vai ser o padrinho dessa temporada aqui do Terças Corporativas. Então, seja Estamos muito bem-vindo. criando o segundo produto. Segundo ano, 2 produtos no ar, é isso aí. Cara, exatamente. Bom, eu quero trazer aqui, para quem não me conhece, o Ricardo Tazinato, da Interativa Educação Corporativa, e trabalhamos com treinamento e desenvolvimento de pessoas, de liderança, trazendo histórias de superação e muita inovação. E não poderia deixar de trazer meu amigo Charles Schweitzer, que eu gosto de falar o nome dele, eu vou falar umas 500 vezes, que é o autor deste livro que você encontra facilzinho na Amazon ou em qualquer livraria. Você encontra esse livro aqui, é muito legal, super simples, direto ao ponto, sem enrolação. Charles, com suas considerações iniciais, sua boa noite, antes de eu dar uma lida no teu currículo. Bom, boa noite, Ricardo. Um prazer estar com você aqui, celebrando esse 1 ano de canal Interativa, né? E criando aí o segundo produto. Eu sempre brinco com todo mundo que é o seguinte: todos os anos você deveria escrever pelo menos uma nova linha de currículo e viver alguma experiência transformadora. Então, Ricardo, parabéns. Você já está escrevendo uma nova linha de currículo aqui, está criando seu segundo produto do canal. Acho isso sensacional. Parabéns de verdade. E uma honra ser o padrinho aqui, né, desse novo produto que está nascendo. Espero receber aqui vários outros convidados aqui. Vou acompanhar as lives de terça-feira agora. Vai ser um prazer acompanhar esse produto crescendo. Cara, é muita alinhamento astral, muito legal. Obrigado, obrigado. E eu não poderia estrear diferente com o Head de Cultura e de Inovação do Banco Carrefour, e ele vai falar um pouco mais de as novidades. Professor de Futuro, Inovação e Tendências na Inova Business School, autor de Inovação, Digitalização e Transformação Digital, mais uma vez aqui, ó. Coautor Trends Marketing da Era Digital, coautor do Manifesto da Inovação Aberto, produtor do podcast Duocast Trend News, é isso, né? E conselheiro da GIC Brasil. Gente, ele tem um podcast muito legal, que ele também já vai falar do podcast. Então, a gente está com a pessoa certa. Mandem as suas perguntas, porque vocês perguntando, quanto mais perguntas vocês fizerem em comentário, bacana demais. Olha quem está com a gente aqui, ó, Charles. A Jace, que era esse Carrefour, que era lá do RH do Carrefour. Aí a Jace, que muito obrigado. Thalita Reis também, executiva de RH, excelente executiva. André Borges está com a gente. Luiz Sérgio, do meio do país aí. E muito obrigado aí, Luiz, o Solon. Caraca, quanta gente bacana também. Solon também é atacadão, se eu não me engano. Tamo junto, a Jace mandou. Eu vou começar aqui, ó. Mandem perguntas, hein, gente? Ô, Charles, vamos lá. Eu quero. A gente vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Antes de começar, como você entrou em inovação, etc e tal, mas só para dar assim um start, né? Antes de falar de Carrefour, antes de falar de inovação, como fazer inovação, eu quero deixar gravado aqui que quando eu te conheci, né? Eu comentei de uma experiência que eu tive na Leroy e que eu tinha feito
toda uma reforma de um apartamento que eu tinha comprado, e eu comprei muita coisa na Leroy e pouca coisa na concorrência. Eu não sabia, né, do fim dessa história, que todo mundo vai saber. E aí, eu fui trocar as peças lá e eu adorava comprar, como eu gosto até hoje de comprar na Leroy, porque é uma delícia, porque você compra na Leroy e aí você vai lá trocar, ninguém fica te enchendo o saco, né? Ninguém fica lá, pô, cadê a notinha? Cadê não sei o que lá? Você dá a notinha, se você comprou no CPF, o cara localiza, ele troca para você e você é um cliente feliz. E quando eu peguei algumas peças que eu comprei na concorrência, eu tive um grande problema, porque a troca deles é um pós-venda é horrível. E um dia eu te contando isso, e qual foi a minha notícia, a minha surpresa? Fala aí, Charles, por favor, agora é com você. E me Legal, conta. Ricardo. Vai lá. Olha, eu cheguei na Leroy Merlin em 2008 e até antes disso mesmo eu tinha tido algumas experiências já em home centers porque a minha esposa ela é arquiteta, então eu conhecia basicamente todos os home centers possíveis e imagináveis. E aí quando eu cheguei à Leroy Merlin, estava se começando um projeto chamado Paixão pelo Cliente. E no Paixão pelo Cliente a gente acabou criando um grupo de trabalho que resolveu construir um processo chamado troca fácil. Basicamente, o que a gente queria dizer ali com esse processo era o seguinte: eu confio no meu cliente. Portanto, se ele está chegando para trocar alguma coisa, eu troco para ele. E é óbvio que a gente foi sofisticando isso na medida do tempo, né? Então, você não precisa mais chegar, eventualmente, com, sei lá, a notinha, etc. A gente pesquisava o seu CPF para saber se você tinha comprado mesmo ou não. E até, Ricardo, vou confidenciar algumas coisas aqui, né? Tinha alguns clientes que a gente já os conhecia. A gente já os via na loja e sabia, poxa, o Ricardo ele vem sempre aqui. Ele já é um cara conhecido dos gerentes da loja, dos atendentes da loja. Então, o Ricardo não está vindo dar um golpe na loja. Eu vou trocar esse produto para ele. E aí você lançava essa troca simplesmente em cupons que estavam lançados ao consumidor, sem qualquer CPF registrado, e conseguia fazer a troca para ele. Então, a troca fácil, ela de fato, ela se constitui como um diferencial da Leroy Merlin hoje. Produto é commodity, né? Atendimento, criar diferencial de experiência para o cliente é o que faz as empresas prosperarem. E aí eu fiquei surpreso, né? Porque eu contei essa história e você, conversando comigo, você falou, mas olha, isso foi uma criação minha. Lá dentro eu falei, nossa, que maravilha, eu sempre quis agradecer a pessoa que tinha inventado isso. Eu estou tendo a oportunidade, parabéns, muito obrigado. Já fiz uma vez, mas agora eu deixo gravado. Olha aqui, estamos aqui com o William Marcos com a gente, estamos aqui com a Adri Luz, que está sempre com a gente, também mandando uma noite para você, e com a Aline Santos, que me ajuda durante todo esse ano. Daqui a pouco eu vou colocar ela na live. Vai perguntando, vai pensando em umas perguntas, Aline, para fazer aqui para o Charles, que ela sempre me ajuda. Ô, Charles, como é que você começa com inovação? Como é que isso mexe com você com inovação antes da gente entrar nessa questão? Como promover a cultura da inovação na empresa? Como é que isso primeiro transforma você? Legal. Ó, Ricardo, eu costumo dizer que inovação, tal como a gente tem hoje, a inovação corporativa, ela é uma profissão relativamente nova. Eu sei que se a gente olha no passado histórico, a gente vai encontrar várias empresas que tinham estruturado dentro das suas empresas, né, as áreas de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento. Você vai encontrar isso na indústria aeronáutica, na indústria farmacêutica, em várias indústrias você tinha, né, os departamentos de P&D. Mas a inovação corporativa, tal como a gente tem hoje, né, de desenvolver o intraempreendedorismo e principalmente o relacionamento com o ecossistema de inovação, as startups, etc., é algo muito novo e data da fundação, do nascimento do iPhone e da App Store. Vamos lembrar que foram essas invenções, essas inovações que permitiram que logo na sequência a gente tivesse aí uma série de startups chegando com seus apps que virtualmente podiam chegar a 7 bilhões de pessoas. Então, a conexão de grandes empresas com o ecossistema de inovação, ela só foi possível acontecer depois dessa invenção. E a App Store, ela é de 2009.
Então, eu começo a minha jornada de inovação em 2012, portanto, 3 anos depois, e aí não à toa, alguns colegas, né, do ecossistema de inovação brincam comigo que eu sou um dos dinossauros da inovação. Eu nem acho que a metáfora é boa, viu, para falar a verdade. E você vai... qual é o teu primeiro projeto que você pega assim, fala assim, cara, agora eu sou um cara de inovação? Legal. Em 2012, dentro da Leroy Merlin ainda, a gente começou a materializar um portal de inovação que permitia a qualquer colaborador dar uma ideia. Ele tinha que dar uma ideia, e se a ideia dele fosse uma das ideias mais votadas, mais apoiadas dentro dessa comunidade de inovação, ele ia receber o dinheiro, os meios para tornar aquela ideia dele realidade. Então, veja que não estou falando de caixinha de sugestão aqui. Eu costumo brincar hoje em dia, inclusive, o seguinte, né? Eu pago 50 centavos no saco de ideias. Primeiro você me traz um saco cheio de ideias, depois eu te dou 50 centavos. O que vale no fim do dia é inovação. Então, se você tem uma ideia, você tem que implantar essa ideia. Então, eu, como área de inovação, eu quero habilitar as pessoas a desenvolverem suas ideias. Eu não quero caixinha de sugestão. Então, a gente permitia aos colaboradores testarem. Então, legal a sua ideia, vamos testar em um corredor da loja, vamos testar em uma seção da loja, vamos testar talvez em uma loja inteira, mas a gente não vai testar na rede inteira. E aí eu começava a definir naquele momento algo que um outro dinossauro do ecossistema de inovação fala, o Flávio Pripas, ele que é um dos cofundadores do Cubo, né, do Itaú, ele falava o seguinte: defina os apetites de tempo e de grana. Então você definia ali o risco que você queria correr. Eu aceito correr um determinado risco em um corredor da loja. Eu aceito correr um determinado risco em uma seção da loja. Eu não vou correr na rede inteira. E aí a gente permitir esses testes. Testou, mediu o resultado é positivo, rollouta. Então, começa assim, 2012, um portal de inovação que permitia a 100% dos colaboradores darem uma ideia. E ele mesmo colaborar com a implementação desta ideia. Ele fazia parte. Só para você ter uma ideia, nesse início de coisa, e a Jaci estava aqui na live, ela vai lembrar disso, eu contei disso para ela também. Um colaborador teve a ideia de fazer um carrinho de compras, que na frente do carrinho tem uma casinha de cachorro. Então, quando você vai na Leroy Merlin com o seu pet, você tem a condição de colocar ele bem acomodado dentro de um carrinho que tem uma casinha de cachorro ali na frente, para ele ir tranquilo, acompanhando você dentro do processo de compra e não precisa ir solto, né, dentro da loja. Foi a ideia de um colaborador. Na sequência, veio um outro colaborador que falou assim: poxa, eu vejo tanta... E é sempre a partir da observação, isso é impressionante. Isso é legal, eu vejo tanto pai e mãe que vem aqui com criança pequena, pais que às vezes ficam com problema para trocar a fralda dos seus filhos. Então, a Leroy Merlin foi a primeira empresa que teve trocador no banheiro masculino, criou um espaço dentro das lojas para amamentação, micro-ondas para esquentar mamadeira, etc. Então, é de pessoas para pessoas. Inovação, Ricardo, no fim do dia, é resolver problemas reais de pessoas reais. Então, a partir da observação do ser humano, você acaba criando as soluções. Então, muita coisa nasceu no portal de inovação, nesse iniciozinho de portal ali, 2012, 2013, muito baseado nisso, em como a gente melhorava a experiência do cliente dentro das nossas lojas. Então, surgiram projetos como esse. Bom, deixa eu colocar, já se mandou aqui um te amo, de Theo paixão. Ama, o Theo ama, o Theo é o cachorrinho da Jaci. Ah, bom, entendi que ela te amava, mas ela acho que ela te ama também. E a Adri Luz foi bacana essa ideia, serve de motivação e inspira os funcionários. Tenho muita pergunta para te fazer, muitos caminhos assim. Me fala um pouquinho sobre a cultura maker. Eu estou louco para te perguntar isso, de que nasceu em 1970 e hoje em dia tem os labs, tem as feiras já há alguns anos, tem revista. Fala um pouquinho
dessa cultura maker? Contextualiza um pouquinho sobre isso. Hoje eu falei sobre isso numa empresa. Queria que você trouxesse. Legal. Eu acho que a cultura maker, inclusive, né, falando de Leroy Merlin, ela tinha tudo a ver, porque a Leroy Merlin ela trouxe, né, importou para o Brasil um termo da França, que era o bricolage, que aqui no Brasil virou bricolagem, né? E nada mais é do que isso, faça você mesmo, né? Então a cultura maker é isso, é você meter a mão na massa e fazer você mesmo. E aí essa cultura maker ela vai desde os produtos mais simples, né? Estou falando aí de usar madeira, metal, etc., até produtos mais sofisticados, né? E aí a gente pode falar de placas de circuito eletrônico e etc., como é que você, de repente, cria automações, etc., aí vem na sequência as impressoras 3D, etc. Então, tudo isso está a serviço de você construir coisas você mesmo. E eu tenho um grande orgulho de um legado assim, passado da Leroy Merlin, porque na medida em que esse framework de inovação ele foi evoluindo lá dentro, a minha última entrega na Leroy Merlin foi o 4º Fórum de Inovação. O 4º Fórum de Inovação, a gente basicamente tinha 3 categorias de ideias, três tipos de ideias que a gente iria premiar. Então, a gente ia premiar a melhor ideia de colaborador, a melhor ideia de cliente e a melhor ideia de startups. E aí, olha só o que aconteceu. A gente fez um evento no Instituto Tomiotaki, a gente vendeu o ingresso para executivos de inovação, de marketing, etc., de outras empresas, pagaram o ingresso para estar lá, a gente fez a transmissão em tempo real, e num determinado momento do evento, clientes subiram ao palco para fazer o pitch da sua ideia, já testada, já implantada, para os executivos da Leroy Merlin tomarem a decisão se rolloutavam ou não. E aí, entre as ideias, tinham ideias que tinham sido desenvolvidas dentro do Fab Lab, que foi construído e concebido dentro daquela loja do Tietê, que é a maior loja, e ainda tem até hoje lá, enfim, tem todos os equipamentos para você alugar e usar, tem os cortes de madeira, a impressora 3D, etc. E um grande projeto que, inclusive, chegou a ser premiado no mesmo ano aqui no Brasil, de uma composteira eletrônica automática, né? Um projeto genial, vendido em 2 tamanhos, pequeno e grande, enfim, etc. Mas, assim, para as pessoas que realmente querem fazer a compostagem dentro de casa, mas não querem fazer naquele formato mais artesanal, etc., querem fazer isso de uma forma mais tecnológica, tinha esse produto que foi concebido e foi apresentado dentro desse 4º Fórum de Inovação. Óbvio, junto, várias ideias de colaboradores também testadas, enfim, para outras finalidades e ideias de startups. A melhor de colaborador e a melhor de startups, inclusive, a gente mandou para a França, tá? E tem uma que, inclusive, está em um processo de rollout mundial, segundo soube e ainda acompanho pelos meus amigos que lá trabalham. Que fantástico! Como é que a gente estimula essa cultura dentro das organizações, Charles? Como é que a gente traz essa cultura? Por onde começa? Deixa eu te contar uma experiência. Eu não vou citar a empresa, né? Mas ontem e essa semana eu estou fazendo 5 turmas de um trabalho de cultura maker, fomentando, explicando o que tarará, como nasceu. E aí eu reuni as pessoas numa sala de aula, né? Foram 5 turmas. Olha, fui em aula. Primeiro eu estava levando aula física, levava uma pancada de material, fazia aquele puta de um lab legal. E depois eu comecei a levar as pessoas para o virtual, porque por uma questão da empresa ela pediu, só quero virtual. E eu falei, me ferrei. Agora que não vai vir nada mais, né? Ô Charles, e é impressionante, 5 turmas dividido em 4 grupos, nós tivemos 20 projetos diferentes do produto, eu não vou citar aqui, depois particular, 20 ideias de melhoria assim, extremamente possíveis de serem colocadas, e a executiva de RH, uma super pessoa assim, aberta, pegou aqueles projetos, já no primeiro teve estralo, falou, não, isso tem que apresentar para a diretoria, criou um formulário, criou um modelo padrão para começar a apresentar para a diretoria para ver se... E uma empresa que se achava não inovadora, não criadora, extremamente conservadora, mas muita semente interna.
Como é que a gente cria isso? Porque eu estou falando com o Papa. Me fala como é que a gente fomenta isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Ricardo, eu vou começar te contando o milagre. Vai lá. E aí depois eu aterrizo e falo as duas coisas que para mim são as mais importantes, mas eu quero, acho que, contar aqui do Banco Carrefour, tá? Quando eu cheguei aqui, em setembro de 2019, eu virtualmente tinha zero capital social aqui dentro do banco. Eu conhecia o meu chefe, o chefe do meu chefe, uma pessoa de RH e uma quarta pessoa que falou assim, eu acho que eu lembro de você de algum evento. Então eu não conhecia absolutamente ninguém aqui dentro. Né? Diferente da Leroy Merlin, onde eu já estava há 11 anos, e quando eu comecei inovação eu já estava há pelo menos 4, aqui eu não conhecia ninguém. Então, você, no primeiro mês, tem aquelas famosas reuniões de integração, né? Então, eu fiz muitas reuniões, assim, com os diretores, com os gerentes, com os analistas, enfim, fui conhecendo todo mundo do banco, todo mundo vinha se apresentar para mim, normalmente falando assim, ó, eu sou tal pessoa, a minha área é tal, eu faço tal coisa, o resultado que a gente traz é esse, bibibibó. E aí, normalmente, eu pedia para a pessoa mais 30 minutos para eu me apresentar. E aí eu me apresentava da seguinte forma, olha, eu estou trazendo para o banco este framework de inovação. Esse que está no livro, tá, Ricardo? Não tem segredo nenhum. É isso. É isso. Eu estou trazendo para o banco isso. Eu só quero te fazer uma pergunta. Você tem um problema? Se você tiver um problema na sua área, lembra de mim, porque eu estou aqui para resolver problemas. Cara, na terceira conversa, uma pessoa falou assim, eu tenho um problema para você, meio em tom desafiador, né? Eu falei, ótimo, nós vamos fazer a primeira sessão de Design Thinking conjunta entre você, a sua área e startups. E a gente vai encontrar lá alguma solução que a gente vai materializar aqui no banco em até 3 meses. E essa pessoa, ela fez a única coisa que ela podia fazer naquela hora, ela riu da minha cara. E ela falou, você nunca vai conseguir materializar isso no banco em 3 meses. E eu tinha certeza que eu não ia conseguir também. Mas o que eu queria fazer ali era, eu precisava de uma pessoa que acreditava que dava para fazer alguma coisa, que genuinamente me ia entregar um problema real. E a gente ia trabalhar junto. Bom, a gente começou a nossa jornada aqui dentro do banco. E eu fui passando pelo processo do banco tal como ele existia. Eu não peguei o crachá mágico do presidente, bati na mesa e falei, agora é assim. Não, eu fui viver o processo. E ao ir vivendo o processo, eu fui descobrindo os anticorpos da inovação da organização. Perfeito. Todas têm. Perfeito. E é normal. Essas áreas, os anticorpos, etc., eles acabaram sendo estruturados ao longo de uma jornada de anos. O Carrefour tem mais de 50 anos de Brasil. É natural que exista uma série de processos criados para fazer o Carrefour funcionar tal como o Carrefour existe hoje. Aí chega um cara do nada e vai querer mudar tudo? Não é assim. Então eu fui viver o processo da organização. E aí eu fui descobrindo todos os anticorpos. Eu só não sabia que iam ser tantos. 17, Ricardo. 17 é o número, tá? Você mapeou 17. Mesmo. 17. Eu sei que são 17 porque, inclusive, depois eu chamei as 17 pessoas numa sala. Não é pessoal. Eram 17 pessoas representando 17 áreas e 17 processos. Estou falando de compras, jurídico, LGPD, compliance, segurança da informação e por aí vai. Mas 17 pessoas representando 17 processos. Eu trouxe todo mundo para dentro de uma sala e fiz a pergunta que tem resposta única, resposta exata. Não tem meio termo para essa resposta. Se você fizer ela em qualquer lugar, a resposta sempre vai ser sim. Eu perguntei, nós temos a convicção de que nós queremos inovar, né? Sensacional. Sim. Sim. Os 17 falaram que sim. Eu falei, então, nosso objetivo dentro do framework é conseguir colocar uma startup para dentro de casa, testar e medir os resultados dentro de uma janela de 3 meses. Este é o nosso apetite de tempo. Como nós vamos fazer isso?
E eu comecei a desenhar com os 17 novos processos. Então, eu não criei 17 inimigos dentro da organização. Eu criei 17 pessoas que passaram a habilitar o processo de inovação a acontecer. E o melhor exemplo de como elas se contaminaram com isso, eu acho que vou usar o jurídico como exemplo. Quando eu cheguei no banco, a gente tinha um contrato padrão com startups que tinha um pouco mais de 20 páginas, bicolunadas, com alguns termos ali ainda em latim, e claro que tinha aquela famosa multa milionária, né? O contrato do Banco Carrefour hoje tem 6 páginas, escrito com uma técnica chamada Visual Law, ou seja, cada cláusula tem uma iconografia que explica a cláusula. Então, se eu der na mão dos meus filhos, eles são capazes de entender o contrato do Banco Carrefour. E não fui eu que fui lá e fazer essa revolução no jurídico. O jurídico, dentro desse propósito, dentro desse combinado que nós fizemos, foi evoluindo o seu próprio processo de forma gradativa a fazer com que cada vez mais o Banco Carrefour se tornasse uma empresa permeável à inovação. O mérito está todo no jurídico, está zero em mim. A única coisa que eu fiz foi fazer a pergunta que tinha resposta única. A gente tem convicção de que a gente quer inovar, né? E aí deixar a mágica acontecer, Ricardo. Então, eu contei o milagre inteiro, agora eu vou falar as duas coisas. A primeira coisa é, a área de inovação é uma área servidora. O propósito da área de inovação é ser útil. Ser útil para os negócios, ou seja, fazer mais negócios, negócios diferentes, negócios com outros perfis de cliente, enfim, é ser útil para os negócios. Ser útil para os clientes, e aí é materializando coisas que vão impactar a vida dos clientes e ser útil para os colaboradores. Quando a gente muda um processo da organização e torna esse processo mais ágil, mais rápido, etc., eu estou facilitando a vida das 700 pessoas que trabalham aqui. Então, o propósito de inovação é ser útil para os negócios, para os clientes e para os colaboradores. E aí é sempre uma coisa de trabalho conjunto. Inovação, a área de inovação, ela tem que criar 0 coisas para empurrar para a organização. O processo é junto. Me traz um problema e a gente juntos, a gente vai tentar construir soluções melhores, inovadoras, diferentes, disruptivas, e aí chame do que quiser. Então, os 2 takeaways seja útil e construa de forma conjunta. Não é construir você e empurrar depois para a organização. E aí você tem 17 aliados, né? Muito mais agora. Não, sem dúvida. Mais. Mas naquele... Eu quero trazer aqui, fazer aqui os agradecimentos. Aqui a gente está com a Daiane Baiense, ela diz, Charles, maravilhoso, arrebenta. Manda pergunta, Daiane. A Juliana Souto, puta, eu sou fã dessa menina. Eu também. Né? Carrefour, atacadão, ela tem um DNA incrível. Ju, um beijo, manda pergunta, aproveita que o Charles está aqui, manda pergunta. Eu sei que você tem contato com ele, mas manda aí. O Humberto Andrade, muito obrigado pela presença mais uma vez. A Adri Luz falou, será que o Charles está ainda resolvendo problemas até hoje? Com certeza, sim, né? Eu me alimento disso, tá, Adri? Eu me alimento disso. Na verdade, eu continuo perguntando a cada pessoa, a cada área, a cada departamento, se a pessoa tem um problema. Hoje, dia 30 de agosto de 2022, nós fizemos o Pitch Day do Programa de Aceleração do Banco Carrefour. Foram mais de 200 startups inscritas, 18 selecionadas para o dia de hoje, e a gente selecionou 5 que vão para essa segunda batch do nosso programa de aceleração. E adivinha qual era o ponto de partida? Problemas que a gente quer resolver com o ecossistema de inovação. Então, eu continuo, meu motor é problema. Inovação é sobre resolver problemas, guarda isso, tá? Então, eu vou estar sempre caçando problema. Aliás, se tiver alguém do Carrefour, do Atacadão, do Banco Carrefour por aí, se você tiver um problema, lembra de mim, eu estou aqui para te ajudar. Fantástico. Juliana Vilela, muito obrigado pela tua presença, também foi Carrefour.
Pri, muito obrigado também. Olha, todo mundo aqui. Pô, já começou aqui. Isso cabe em tantos lugares, não só em empresas. Bom ouvir e tentar colocar em prática no meu trabalho. A Karina está mandando. Pô, legal, Karina. Karina é uma querida também. Ah, também? Estou conhecida. Ah, bacana, estou conhecida. Aqui, a Daiane Charles, alguma dica para setores que competem entre si, minando a inovação? Ah, eu gosto, eu gosto dessa interação. Aqui o público é que manda. Vai lá. Olha, não sei se é Daiane ou Diane, enfim. Ah, é igual Michael e Michel, a gente apanha nesses nomes. É isso aí. Mas vamos lá, Daiane. Eu acho que existe um termo que é relativamente novo que se chama coopetição. Eu acho que em determinados momentos, você, com outras empresas do seu próprio setor, podem se unir para resolver problemas comuns. A gente, por exemplo, hoje, né, está falando muito aqui no setor bancário de Open Finance, né? Acho que assim é um belíssimo exemplo, obviamente que estimulado pelo regulador e tudo mais, diferente do mercado americano, que foi por própria iniciativa dos players, né? Mas a gente está falando de Open Finance e nada mais é do que os bancos compartilharem as informações para servir melhor ao cliente. Então, pouco a pouco, você vai precisar de um único aplicativo, de um único banco, o banco da sua preferência, para você administrar o seu dinheiro em todas as contas. A gente tem problemas estruturais no Brasil que, sem dúvida nenhuma, poderiam ser resolvidos por empresas que hoje competem em determinadas arenas, mas poderiam competir para resolver problemas estruturais. Estou falando, por exemplo, de logística, supply chain. Como é que a gente quer, dentro de um país deste tamanho, resolver todo o problema de omnicanalidade, de suporte ao cliente com produtos e serviços, né, do Oiapoque ao Chuí? É muito difícil. Então, os marketplaces, na verdade, eles não precisam ser necessariamente uma atividade de uma grande empresa dando um espacinho ali para o seller, mas pode ser sim a venda de uma solução entre dois varejistas que estão distantes, mas que querem melhor servir um cliente lá na ponta. Então, eu acredito muito que, assim, mesmo que exista, né, uma competição direta entre duas empresas no mesmo setor, eu acho que ainda vão existir sempre arenas onde elas podem cooperar e aí fazer evoluir o setor como um todo e, por que não, o país como um todo. Lourdes, muito obrigado pela tua presença. E aqui a Fabiola Casaroli também é de marketing, de aceleração, grande amiga. Ela diz: inovação também pode ser uma oportunidade, uma lacuna a ser explorada e não um problema. Ah, sim, ótimo, Fabiola. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Agora preciso fazer aquela pausa dramática, né? Para fazer uma pergunta, para o Ricardo aqui. Eu acho que primeiro eu vou contextualizar para vocês agora o que é inovação. E aí eu vou fazer a pergunta para o Ricardo agora. Ele vai cair na minha pegadinha. Ricardo Tazinato, por favor, na sua opinião, e só sim ou não pode justificar a sua resposta. Tá bom. O iPhone 13 é uma inovação, sim ou não? Não. Ok, agora eu vou ensinar o que é inovação. Imaginem uma matriz, né? Eixo vertical, eixo horizontal. No eixo horizontal, vocês têm tecnologia e competência. No eixo vertical, vocês têm modelo de negócios. Olha aqui, é isso que ele está explicando nesse livro. Por isso que eu estou respondendo, né, gente? E ele errou. A resposta, gente. Fui mal na prova. Bom, então, se eu tenho a mesma tecnologia, a mesma competência no mesmo modelo de negócio, eu tenho uma melhoria. Melhoria é inovação, né? Então, o caso do iPhone mesmo. O caso do iPhone, né? Mais 1 megapixel, mais 15 minutos de duração de bateria, tudo isso é melhoria. Melhoria é inovação. E depois, Ricardo, me cobra só de te falar a oportunidade financeira que as empresas desperdiçam por não levar isso em conta. Me cobra. Tá bom. Continuando a explicação aqui, né? Aí depois você tem 3 tipos de inovação que são disruptivas. A primeira é a radical,
que é quando eu mudo a tecnologia ou a competência sem mudar o modelo de negócios. Pensa no Netflix, né? Netflix, a gente continua alugando filmes e séries, só que agora via tecnologia streaming. Por que Netflix e não Blockflix? Né? Alguém dormiu no ponto da inovação. Wikipedia passou a, de forma democrática, permitir a qualquer pessoa produzir ou traduzir um artigo científico para dentro de uma enciclopédia. Mudou o modelo de negócios, mas com a mesma tecnologia, com a mesma competência. Então, porque Wikipedia e não Barçopedia, alguém dormiu no ponto. E aí, por fim, você tem a arquitetural, que é aquela que muda tudo. Airbnb. Gente, o Airbnb, no fim do dia, resolve problemas reais de pessoas reais. Eu vou insistir nessa coisa do problema primeiro. Eu sou pai de 3 filhos. Não existe quarto de hotel no mundo que hospede 5 pessoas no mesmo quarto. É muito raro. E aí, quando eu quero viajar, imagina a seguinte situação. Eu vou aqui no Carrefour e falo, pessoal, RH, eu quero tirar 10 dias de férias. Claro, Charles, pode tirar 10 dias de férias. E aí, quando eu vou buscar algum lugar para passar minhas férias, o hotel é super bonzinho e fala assim, eu te dou um quarto conjugado, né? Porra nenhuma. Na prática, eu vou estar pagando 20 dias de férias por 10 dias de férias. Então, o Airbnb vem e resolve este problema. Eu consigo encontrar lugares que hospedam 5 pessoas no mesmo lugar. Eu pago por 10 dias de férias, gozo 10 dias de férias. É sobre isso. Então, a pergunta depois no final também é assim, qual a inovação mais importante, né? A disruptiva ou a incremental? As duas têm o mesmo peso e a mesma importância, gente. Se o iPhone tivesse sido só o primeiro que foi disruptivo e tivesse esperando até agora a próxima disrupção, estava fora do mercado também. Então a gente tem que fazer as duas coisas, a inovação incremental e a disruptiva. O grande ponto da disruptiva é que ela permite a gente namorar mais oportunidades do que só resolver problemas. Então o Airbnb, ele de fato conseguiu encontrar não só o meu nicho, né, de casal com 3 filhos, mas a possibilidade de você viver experiências diferentes, de viver como um local, enfim, né, na pandemia, né, de você virar um nômade digital, enfim, uma série de outras coisas oportunidades que não estavam nem mapeadas. Mas no fim do dia, sim, ele começou com um problema, né, que era o Airbnb. A gente não pode esquecer o que ele quer dizer, né? Air, de colchão de ar mesmo, bed and breakfast. A sigla Airbnb quer dizer isso. E eles começaram alugando espacinhos minúsculos com um colchão de ar e um café da manhã. Foi assim que nasceu o Airbnb. E era em cidades que tinham grandes eventos, portanto os hotéis estavam todos lotados. Era só isso. Você pediu para falar da questão da oportunidade financeira, que nunca deve deixar de dar conta. Das empresas não pode largar disso. Ricardo, existe uma lei aqui no Brasil chamada Lei do Bem. Tá? A Lei do Bem, a última vez que eu fui atrás dessa estatística, era permitida de ser usada por 17 mil empresas brasileiras e menos de 200 usavam. Então, esse é o tamanho do buraco, primeiro. Segundo, o que a Lei do Bem diz? O que é inovação diante da Lei do Bem? Toda inovação para o mundo, para o país, para o segmento ou só para a sua empresa. Vou traduzir. Se eu, como Banco Carrefour, de repente vejo um negócio legal no Nubank e copio, isto é uma inovação para o Banco Carrefour. Portanto, é passível de entrar como sendo um projeto da Lei do Bem. A Lei do Bem valoriza a melhoria como inovação. Então, Ricardo, assim, contando a história em números para você, eu cheguei em setembro de 2019 aqui no Banco Carrefour. Em dezembro de 2019, eu estava entregando 11 milhões de reais de volta para a companhia, só mapeando e listando todos os projetos passíveis de entrar na Lei do Bem, e isso vai direto na conta de resultado do banco. Então, assim, eu brinco o seguinte, ali eu já me paguei. E ali eu já ganhei
a liberdade, a autonomia para poder fazer todos os testes que eu queria fazer. Vamos testar a startup X em 2 meses. Deu errado. Tudo bem. O saldo é positivo. Apetite financeiro, né? O saldo é positivo. Perfeito. O saldo é positivo. E aí, assim, dica para você que tem uma empresa que ainda não tem área de inovação constituída. A lei do bem muda a alíquota toda vez que você contrata um profissional dedicado à inovação. Para mim, esse ano, de janeiro a julho, só pegar janeiro a julho, né? A gente tem já uma prévia da lei do bem do Banco Carrefour deste ano, prévia janeiro-julho. A diferença entre contratar uma pessoa para trabalhar em inovação e não contratar uma pessoa para trabalhar em inovação é da ordem de 2 milhões de reais. Ou seja, se eu contrato a pessoa já está vindo de graça. É o projeto, é o business plan com o ROI mais fácil de se provar do mundo, contratar um profissional para trabalhar dedicado à inovação. Deixa eu te perguntar, essa informação, pela estatística, você já mostrou que ela é desconhecidíssima. Totalmente desconhecida. Existem várias consultorias, tá, Ricardo, que ajudam e apoiam empresas a fazerem o processo e que, inclusive, trabalham na base de success fee. Perfeito. É para toda empresa? Não é para toda empresa, justamente porque você precisa ter uma empresa que opera pelo lucro real. Essa é a primeira condição. Tá? Então, se você tem uma empresa que ainda não fatura, se não me engano, são 50 milhões de reais, né? Que aí você pode operar pelo lucro presumido, né? Tem um benefício fiscal, enfim, etc. Então, se você ainda está no lucro presumido, você talvez não tenha esse tipo de benefício. Mas se você já está num patamar de empresa que vai para o lucro real, o teu benefício é outro, né? Então, a gente precisa entender qual é o tipo de benefício que cada empresa pode capturar. Menos de 50 milhões de reais ou 30 milhões de reais, não me lembro agora exatamente, você está no lucro presumido, você tem um benefício tributário ali. Mais de 30 ou mais de 50, quando você entra no lucro real, tem outros tipos de benefício. E eu acho que é o papel da gestão de inovação, criar a cultura de inovação, mas, obviamente, trazer retorno sobre o investimento para a área de inovação. Eu costumo brincar, Ricardo, eu faço muito uma analogia com uma obra recente de Nova York, ali em Manhattan. Construíram uma escada, gente, é linda, tá? É maravilhosa. Se alguém for em Manhattan, eu tenho certeza, vocês vão subir na escada, vão tirar foto e vão postar no Instagram. É super instagramável. Mas é uma escada vazia no metro quadrado mais caro do mundo. Me perdoe por falar desse jeito. Eu sei que quem é arte, se minha filha tiver, e se minha filha tiver aqui, ela vai brigar mesmo. Não, vai me xingar. Mas a inovação, ela não pode ser aquilo. Ela não pode ser uma casca vazia, oca, só para Instagram. Né? O manifesto da inovação aberta, a gente fala que a inovação, ela não é para rankings e prêmios. É para primeiro trazer resultado, para impactar a vida das pessoas, para mexer com os negócios. Então, cara, eu tô louco para ir lá em Manhattan e tirar foto lá dentro, subir a escada. É lindo, é espetacular, mas a inovação, ela não pode ser só isso. Ela tem que ser também isso. Ela pode ser bonita, ela pode fazer você aparecer em rankings. Toda hora a gente tá ganhando prêmios aqui e a gente super valoriza isso. Esse ano a gente ganhou um prêmio do MIT, classificando o Banco Carrefour como uma das 20 empresas com o seu workspace mais inovador. Cara, sabe o que é uma medalha do MIT dizendo isso para você? É espetacular, assim, é uma conquista de todos os colaboradores aqui do banco que estão fazendo a transformação que precisa ser feita para a gente ser reconhecido como uma empresa inovadora. Mas tem que trazer resultado, absolutamente. Não é só sobre uma casca vazia. Grande Juliana, diz assim: com a implantação da inovação, a organização inteira sai ganhando. Não tem relação ganha-perde nessa equação. E ela continua. Ela coloca clientes satisfeitos, funcionários com carreira bem desenvolvidas e desafiados, líderes disruptivos. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Você já deu uma grande pista na tua introdução, que é como você trabalhar, né? Trazendo as pessoas para o teu lado, mostrando que você está resolvendo o problema delas, etc. e tal.
como é que eu fomento isso com os líderes? Me conta um pouquinho. Como é que eu desenvolvo a liderança para prepará-lo? Porque Ó, de Ricardo, assim, baixo não esse é tem um dos... regra, eu sei. Não, não tem. E esse é um dos ingredientes da inovação, sabe? A inovação ela só vai poder começar, eu só pude começar dentro do Banco Carrefour porque a gente tinha uma liderança que queria, acho que esse verbo é muito forte, querer. Então, assim, a gente tinha uma liderança dentro do Banco Carrefour que queria fazer a inovação ser viável, ser um elemento estratégico, ser um pilar da organização. Então, eu falo sobre 8 ingredientes da inovação no livro, né? E o primeiro tem a ver com liderança, né? Engajada com a inovação, e é justamente sobre isso, ela demonstrar que ela tem a vontade de que inovação seja um pilar estratégico da organização. A gente tem a sorte aqui dentro do Banco Carrefour de contar com um grupo de executivos, todos com uma convicção muito forte sobre isso, mas talvez e especialmente o Carlos Mauad, que ajudou a liderar e a manter a transformação digital do banco funcionando, e a gente pode falar de transformação digital daqui a pouco também, tem nada a ver com aplicativo, ou e-commerce, ou não, vamos falar disso também. Legal. Mas o Mauad é um cara que mantém isso, é uma convicção muito forte dele, e ele faz da inovação algo como uma agenda pessoal dele, né? Ele não é um líder que olha exclusivamente para resultados, muito pelo contrário, é um cara que olha muito forte para pessoas, desenvolvimento humano, olha muito, muito forte para clientes e fez da inovação uma agenda pessoal dele. Então, o querer da alta administração da organização é talvez o primeiro e mais importante ingrediente para que depois todo o resto possa acontecer. Sem essa convicção muito forte por parte deles, seria muito difícil ter desenvolvido qualquer coisa aqui dentro. Perfeito. Você me lembrou uma questão que você falou do Mauad, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de mandar um abraço ao Mauad e também ao AIDS, e também a todos os seus pares, aquele duplo que eu nunca vi, uma equipe de executivos tão diferentes trabalhando como um relógio, né? Vocês são incríveis, né? Tá aqui gravado e eternizado. Eu já dei treinamento, tem gente. Vou mandar para eles depois. Pode mandar. E tem gente aqui que me escutou já, eu falando de vocês, que eu já dei aula, inclusive gente que já perguntou aqui, e eu falei assim: olha, tem lá no Carrefour, agora acabou, agora ficou escancarado quem é. Mas tem um grupo lá que eu acho impressionante a sinergia com as diferenças de perfis, os respeitos e como eles trabalham forte e é impressionante. Então, aqui um abraço a todos eles, não vou citar, e em nome do AIDS e teu, eu dou os parabéns a todos. Eu vou trazer uma pergunta antes de falar de transformação digital, porque o público aqui tem preferência. Ju, manda a pergunta. A Cida Costa escreveu assim, ó: pode implantar os 4 tipos de inovação na empresa? Ou isso causaria um excesso no que corresponde ao desenvolvimento da empresa? Cida, pode. E aí eu vou te contar como a gente faz isso, tá? Posso continuar? Peraí que ela escreve mais um pouquinho, pode. ó. Ela põe assim, ó: sou do interior da Paraíba, Matureira, PB, e eu e meu esposo temos uma sociedade, uma panificadora. Estou absorvendo aqui todas as suas informações valiosas. Fantástico! Vamos lá. Espera aí que eu já vou dar um elogio. E a Jace diz: muito verdadeiro tudo que o Charles trouxe. Foi uma honra ter feito parte desse time. Jace, trabalhar. Olha aí, ó. Mandando elogio para você. Legal. Bom, vou responder para a Cida, então. Obrigado primeiro, Jace. Também foi uma honra trabalhar contigo. Você é uma querida e a gente não vai perder contato nunca. Eu costumo brincar o seguinte: as pessoas podem até mudar de CNPJ, mas sair do time elas não saem nunca. Cida, é o seguinte, vamos lá. Dá para implantar os 4 tipos de inovação ao mesmo tempo? Dá. Precisa ser do jeito que eu vou te falar agora? Não. Mas é imprescindível que você escolha uma metodologia e uma forma de habilitar com que aquele tipo de inovação aconteça.
eu tenho aqui basicamente duas esteiras, uma esteira de intraempreendedorismo e uma esteira de Open Innovation. E aí eu já vou te explicar em que tipos de inovação eu uso cada uma dessas duas esteiras. Então, inovação incremental. Vamos começar ali do princípio básico. Está muito voltado à melhoria. Portanto, para mim, tem mais a ver com intraempreendedorismo. Cada colaborador pode dar uma ideia para melhorar a experiência do cliente, para melhorar processos, para melhorar vendas, para melhorar custos ou para melhorar a pegada de sustentabilidade, a cultura da organização. Bom, o que a gente está estimulando ali? Que ele pare de dizer assim no corredor, eu acho que a empresa deveria... Cara, a empresa é uma abstração. O CNPJ não dá nem bom dia para ninguém. A empresa é formada por pessoas. Então, quando você vê no corredor alguém falando assim, eu acho que a empresa deveria, vai lá, arregaça a manga e faz. Então, assim, você não precisa ter um portal de inovação para isso, né? É um meio mais sofisticado, de chegar mais à distância, etc. Talvez para uma empresa maior, mas pode ser um post-it na parede ou pode ser uma conversa de corredor dessa que eu estou falando para você. Eu acho que a empresa deveria, não deveria nada. Vai lá e faz, vamos testar e vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente segue. Então, melhoria, eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Inovação radical. A gente tem aqui, que é quando eu mudo tecnologia e competência no mesmo modelo de negócio, tá? Só para a gente não se perder aqui. Inovação radical, eu faço uma metodologia que se chama Startup Jam. É uma sessão de design thinking. Então, assim, eu começo falando de muitos problemas, depois eu priorizo os problemas, aí eu falo de soluções e eu priorizo as soluções. Só que eu faço de forma conjunta. Áreas de negócio, tecnologia e startups. No final da sessão, eu go ou no go. É desse jeito. Gostei dessa startup e acho que tem potencial de resolver alguma coisa aqui. Sigo com eles e aí eu vou para 2 ou 3 meses e faço um investimento muito baixinho só para testar, para ver se dá certo. No go, não gostei. Obrigado, passa amanhã. Acabou, é tão simples quanto isso. A startup prefere, inclusive, este nível de sinceridade, tá? Quando depois de 3 meses a gente tem um resultado legal, a gente pode tomar a decisão de escalar isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente está, inclusive, discutindo o rollout disso nesse momento. Segundo maior motivo de ligações para o Banco Carrefour, contestar ou reclamar de algum lançamento que está na sua fatura do cartão de crédito. Boa. E por que isso? Porque o Ricardo, no início do mês, foi numa lanchonete, ele não lembra nem o que ele comeu ontem, imagina no início do mês. E aí vem a fatura do cartão de crédito dele. E aí na fatura está escrito assim, Arcos Dourados da Felicidade. Ele fala, nunca fui nesse lugar. Nunca fui em Arcos Dourados. Não conheço, não sei o que é, nunca vi, ele liga. Ele liga no Carrefour. Segundo maior motivo de ligações para o Banco Carrefour, tudo bem? Aí ele liga, aí ele consegue falar com a pessoa e a pessoa fala para ele assim, Ricardo, Arcos Dourados da Felicidade é o McDonald's. Você foi lá? Putz, fui. Então tá bom. Só que olha só, gente, eu gerei a famosa fricção no Ricardo. Eu gerei um problema para ele. Ele achou que o cartão dele tinha sido clonado, que roubaram os dados dele, qualquer coisa do tipo. Então, eu gerei um mal-estar para ele. E pior, dentro da operação, eu ocupei a operação. Isso tem custo. Né? Tem o custo de receber essa ligação, o custo de atender essa ligação para uma informação que era simples. Achei uma startup que faz um negócio que tem um nome chique. Merchant Data Cleansing. Ela transforma a razão social em nome fantasia. Então, assim, a tua fatura vai vir com McDonald's ao invés de vir com Arcos Dourados da Felicidade. O cara foi no detalhe. É só isso. É só isso. Tão simples quanto isso. Você vê, eu estou resolvendo um problema real, segundo maior motivo de ligações para o meu call center, um custo astronômico associado a isso, fricção direta ali na veia do cliente que está achando que o cartão foi clonado, que está desesperado, que não sei o quê. Resolvo com uma startup que faz isso. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, já recebeu fatura disléxica de cartão de crédito, né? Vem lá, Mercado Livre, ML, Mercado L, M Livre e outras variações possíveis. Né? Porque cada hora é de um seller diferente dentro do marketplace, então a fatura vem disléxica mesmo. A gente agrupa tudo com o mesmo nome
para você saber onde foi comprado. Né? Então, é sobre isso. Nossa, eu ia te perguntar uma coisa. Por que alguém não pensou nisso e não fez interno? Ricardo, alguém deve ter perguntado isso aqui. Mas é óbvio, eu acho que assim, trabalhar com startups sempre vai te trazer o aprendizado, e você, no final do aprendizado, você tem duas opções: make it or buy it. Então, Perfeito. Compensa desenvolver? Não, eu queria que você falasse isso. Eu vou te dar um exemplo. Porque é o seguinte, eu posso fazer, mas para fazer, eu vou ter que parar as pessoas que estão ali desenvolvendo outras coisas para desenvolver isso. Perfeito. Porque assim, eu tenho o Banco Carrefour tem 700 funcionários. Se eu tomar a decisão de desenvolver isso, eu vou ter que parar a gente para fazer isso. Isso é mais importante do que outra coisa? Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz proposital porque alguém poderia ter pensado, pô, por que não faz isso? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava fazendo uma planilha Excel do Gucci. E aqui dava uma madrugada, assim, tentando montar uma planilha Excel. Isso já faz uns 20 anos, essa história. Né? E aí eu falei, peraí, para tudo. Eu, de madrugada, fazendo uma planilha Gucci aqui, com um gráfico. Alguém já pensou melhor que eu isso nesse mundo. Eu não sou o primeiro cara a olhar uma... Cara, entrei num lugar chamado Planilhas do Zé, alguma coisa assim. Quanto custa a planilha Gucci? R$90. Pelo amor de Deus! Eu comprei e fui dormir, rapaz. Eu fui, fiz download e resolvi. Então, aí o cara fala assim, então eu digo, estava falando isso numa aula de administração do tempo. Às vezes, você fica lá com preciosismo desenvolvendo que alguém já fez, que alguém já pensou, e é mais barato você trazer. Por isso que eu fiz a provocação. Né? Sempre você tem duas escolhas: fazer ou comprar feito. Comprar. Perfeito. A gente falou muito de Leroy Merlin aqui, né? Gente, se você quiser comprar uma mesa pronta, acabada, etc., tem um preço. Se você quiser fazer a tua mesa, Leroy Merlin vende todas as madeiras. Você pode, inclusive, comprar cortada já. E você mesmo faz. É assim, make it or buy it. Fazer ou comprar. A decisão é sempre sua. E nas empresas, a decisão tem que passar pelo mesmo crivo. Vale a pena parar o time de desenvolvimento para desenvolver isso? Ou comprar uma solução que já está pronta, implantar e entregar para o cliente na hora? Então, são decisões, Ricardo. Eu quero entrar em transformação digital. Tem perguntas aqui. A Juliana Souto mandou uma pergunta. Tem outras pessoas mandando, então eu vou ver aqui, ó. Charles. E tem uma do Reginaldo, que eu preciso dar atenção para ele, que está em todas as minhas lives. Charles, como levar a inovação de um setor para toda a organização? Espera lá que eu já vou emendar outra. Aí ela mandou um beijo para a Ju mandou um beijo para a Jace mandou um beijo para a Ju, a Cida te deu os parabéns, e aí foi um monte de abraço, bate-papo aqui no meu chat. E o William falou, putz, Charles, você é bom pra caraca. Né? Obrigado, o Charles é bom mesmo. E o Genísio aqui, muito obrigado. Genísio, obrigado. Melhor recepção que eu tenho no SBT, na Telecena, é com você. Obrigado. Obrigado por me prestigiar. Você viu que vem de tudo aqui. Muito obrigado. Esse cara, ele abre a porta, tá sorrindo. Ele é a cara da empresa. Genial. Cara, incrível. Reginaldo, ele diz assim, olha, você lembra a pergunta da Ju, hein? Lembro. Setores, banana. Alguns setores e ou departamentos não simpatizam com mudança. O elevado número de funcionários antigos em seu quadro. As startups, às vezes, barram nessa quebra de paradigma e a tua área. Vamos lá. E aí? Bom, legal. Primeiro o que a Ju está perguntando, né? Assim, é recente isso ainda, Ricardo. Então, anunciando aqui na sua live, eu antes era o responsável de inovação do Banco Carrefour. A gente tem uma estratégia muito clara, baseada nisso que você viu aí do livro e tudo mais, é um framework bem definido, e aí eu fui convidado agora para assumir a inovação do grupo Carrefour inteiro. Então agora a gente está levando também do banco para o varejo, para postos, para farmácia, enfim, eu quero habilitar
150 mil pessoas a serem inovadores. Gente, merece like, isso merece um monte de aplausos aqui. Por favor, aplaudam e parabenizem o Charles no chat. Por favor, manda beijo, coração no chat para esse homem. Fala. O que eu quero fazer agora é o seguinte: eu quero ter essas conversas de corredor com 150 mil pessoas. Eu quero que as pessoas digam assim: eu acho que a empresa deveria. Fala, é você. É você. E eu tenho 150 mil pessoas agora que vão poder inovar nas lojas, nas farmácias, nos postos, nos shopping centers, em qualquer lugar. Todas as áreas são áreas possíveis de inovação. E aí, se não me engano, foi o Reginaldo que falou assim: pô, tem áreas que são mais difíceis. Tem áreas que têm a mentalidade antiga. A minha dica para você é: não comece por essas áreas. Cause a inveja nessas áreas para elas quererem também participar do processo de inovação. Começa por onde é mais fácil. Gente, aqui na live mesmo eu falei para vocês, a terceira pessoa que eu falei no banco falou assim: eu tenho um problema para você. Estava ali. Eu não ia procurar mais. Já tinha o ponto de partida. E quando a gente começou a trazer as startups, quando a gente começou a falar disso, a gente foi criando dentro do banco cerimônias para a gente divulgar os resultados. Inovação, quando a inovação está pronta, tem que dar palco e holofote para quem trabalhou junto com o time de inovação. Então, toda vez que uma área, uma pessoa, enfim, alguém fez algum projeto de inovação, a gente vai dar palco e holofote para essa pessoa. Os prêmios que a gente recebe em nome da organização, a gente recebe em nome da organização, nomeando cada uma das pessoas que participou do projeto, do processo. E aí, naturalmente, você causa a famosa inveja boa. E aí, por que não começar a desenvolver esses programas também com essas áreas que são mais reticentes? Elas não são reticentes simplesmente porque são más pessoas, são porque talvez não acreditem naquele processo que ainda não está provado. Então, é mais longo prazo, mas começa pelo fácil. Começa pelas pessoas que já acreditam, que aí depois você contamina todo o resto tranquilamente. Eu vou dar espaço, senão eu fico parecendo aqueles caras que vai entrevistar e falar mais que o entrevistado, mas putz, quanta aula você está dando. William Marcos disse assim: proatividade de funcionários que querem ter ou não carreira sempre trazem inovação. A direção deve estar aberta a essas ideias, né? Muito bem. E aí ele disse que já passou isso no cartão dele. Ele riu. Olha, você deu um exemplo aí, o pessoal do público já manda e fala: puta, eu já tive isso. Aí tem um grande amigo meu de infância, ele comandou o Corpo de Bombeiros na região do ABC, o Coronel Rodrigo, e ele disse: muito legal o tema inovação e é sempre muito bom uma live de alto nível aprofundando o conceito. Fiquei empolgado, pois tem tudo a ver com uma nova empresa que associei, que Safety You. Phase 2 deve ser. E aí ele coloca, né? Saindo do quadrado e trazendo aplicações de tecnologia na gestão contínua de segurança contra incêndio em edificações. Você vê onde atinge inovação, né? Então, uma pessoa que sempre trabalhou dentro do Corpo de Bombeiro, de uma unidade, etc. tal, né? Trazendo aí uma visão do que é inovação. E a Cida, muito obrigado pela tua audiência. Tenente Rebeca é uma excelente pessoa. Tomara aí que ela consiga se candidatar a deputada federal. Ela faz um trabalho incrível aí na Paraíba, se eu não me engano. Ela é muito bacana. Obrigado, Cida. Obrigado por acompanhar nosso canal. Todo mundo mandou um beijo, um abraço para você. Tá todo mundo te dando parabéns. Você tá vendo o chat aí, né? Você consegue ver aí, né? Não consigo. Ah, para mim só aparece o privado. Que você conseguia. Não. Então eu só vejo o que você joga aí na tela para mim, mas tá tudo certo. Achei que você conseguiria. Eu vou colocar todo mundo aqui dando parabéns aí para sua conquista. Agora eu consegui. Conseguiu? Boa. Consegui. Aí, todo mundo dando os parabéns para você, da sua conquista. Muito edificador, né? Parabéns. Vamos falar desse mito. Você sabe que eu tenho uma conhecida minha que foi fazer um curso de transformação digital num lugar aí conhecido, famoso. E aí ela voltou e falou: pô, Ricardo, caraca, é legal, mas
Charles, vamos desmistificar isso? O que é a transformação digital de uma empresa? Eu vou fazer uma provocação. Qual é o aplicativo que ela tem que fazer? É piada, gente. Ricardo, Pelo amor de Deus. Se alguém cortar isso e lançar, não falei. Tá bom. Não, Ricardo, sabe o que acontece? Tem nomes que são muito ruins. E transformação digital é um deles. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente escolheu o nome errado. Eu vou dar alguns exemplos só para a gente dar umas risadas aqui, tá? Se ao invés de orca, a baleia assassina, a gente chamasse orca panda do mar, todo mundo ia achar a orca fofinha, legal e tudo mais. Puta, é verdade. Se a gente, ao invés... E a orca é dócil, né? Você vê ela, às vezes, em aquário. Tá, pô, puta bicho sensacional. Baleia assassina, meu Deus do céu. Cara, é o panda do mar. Eu adoro conversar com você. Você tem uma sacada, Charles. Essa do panda do mar é impressionante. Porra, aí transformação digital é isso, né? Como tem o digital no meio do negócio, todo mundo acha que é o seguinte: a gente tem que fazer um aplicativo, a gente tem que estar na internet, a gente tem que ter um e-commerce, a gente tem que... e não é nada disso. E assim, a primeira coisa sobre transformação digital: é impossível saber se uma empresa fez ou não fez transformação digital de fora. É impossível. Porque a transformação digital ela vai ter a ver com o organograma da empresa. Começa daí. Tem a ver com o organograma da empresa. Então, transformação digital na prática, o que é? Você pega a jornada do cliente, e a jornada do cliente, ela invariavelmente começa num negócio chique chamado awareness. Traduzindo, quando a pessoa descobre que a sua empresa existe e o que ela faz. O Banco Carrefour é o banco do Carrefour. Tem o cartão de crédito do Carrefour. Isso é o awareness, início da jornada. Vai até o fim da jornada. O fim da jornada é assim, deixei de ser cliente do Banco Carrefour. Parei. Vou para outro país, sei lá, deixei de ser cliente do Banco Carrefour. Então começa no awareness, descobrir que a empresa existe, descobrir o que a empresa faz e termina lá no cancelamento, ou quando eu encerro o relacionamento com aquela empresa. No meio tem um monte de coisa. Tem um monte de etapa. Tem a aquisição, tem o primeiro uso, tem o engajamento. No caso do cartão, tem o pagamento da fatura. Enfim, tem várias etapas de jornada. Você pega cada etapa da jornada que faz sentido para a tua organização e transforma essa etapa de jornada num time. Esse time vai ganhar o nome de squad. Pô, não, mas na minha empresa, Ricardo, na minha empresa tem um monte de squad já montado. Aqui na TI, ó, tá cheio de squad. Então, gente, squad é composta por pessoas que conseguem juntas resolver aquela etapa da jornada do cliente. A awareness precisa de gente de tecnologia? Sem dúvida nenhuma. Mas precisa de muito mais gente de marketing, por exemplo. Então, não é mais fizemos uma transformação digital dentro da TI. Não, fizemos uma transformação digital na empresa inteira. E a squad é composto por um time que é autossuficiente, consegue resolver com todas as pessoas que estão ali aquela etapa da jornada do cliente. Só deve se chamar squad um time que tem um KPI, que tem um indicador de cliente. Se não tiver um indicador de cliente no meio, não se chame de squad. Pô, Charles, mas espera aí, como é que fica o departamento de compras, jurídico, RH nessa história toda? Elas passam a ser as funções corporativas. Pode rodar metodologia ágil, Scrum, Kanban? Pode, não tem problema nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode rodar metodologia ágil dentro do RH, dentro de compras, pode rodar Lean, pode rodar o que vocês quiserem de metodologia. Mas são as funções corporativas, são elas que sustentam a organização. E aí você vai ter outras áreas, TI, marketing, etc., que cedem as pessoas para formar as squads, são os centros de excelência, que também precisam de pulmão para desenvolver a própria agenda, hein, gente? Senão, a gente fica só ali, né?
só resolvendo aquela etapa da jornada. Então a gente precisa também desenvolver a infraestrutura de tecnologia, mas, gente, ali não é squad de infraestrutura. Então, centros de excelência cedem pessoas para as squads. Funções corporativas são as áreas que ajudam quem atende cliente. Squad, área que atende cliente. Numa empresa transformada digitalmente, você só tem duas áreas na prática. Área que atende cliente, squad. Tem indicador, inclusive. E área que ajuda quem atende cliente, funções corporativas. Aí, Ricardo, percebe que vai mudar a história? Imagina o seguinte, pega uma área de compras, vamos falar aqui, né? Compras vai dizer o seguinte, tudo tem que começar em compras. Tudo precisa ter 3 cotações. E nosso SLA é 20 dias úteis. É bom para quem isso? Só para a área de compras. O que compras precisa fazer é conversar com as squads e entender qual é a necessidade que as squads têm para compras construir o seu processo para atender as squads. Porque as squads estão ali para atender o cliente. Então, transformação digital é sobre reestruturar a empresa em função do cliente. Aí eu tenho o cliente no centro do... Tem mesmo? A tua empresa está estruturada em função do cliente? Se não, o discurso não cola. Que aula, que aula. Uma aula didático e clara. A gente está indo para 1h12 de live, né? Eu quero que você volte outras vezes, a gente já está indo para o final. Ô Charles, mais uma vez eu quero, gente, mostrar esse livro aqui, ó. Gente, é uma delícia de ler, é rápido, gostoso, mas você volte a voltar e consultá-lo. Muito bacana. Ô Charles, eu quero te fazer uma última pergunta dentro desse mundo, mas assim, tem uma pergunta que a Cida, eu vou fazer aqui, ó. Espera um pouquinho. A Adri Luz perguntou: uma empresa que decide buscar ideias de inovação entre seus funcionários deve elaborar um sistema de recompensa? Eu acho que essa pergunta é interessante, mas você trouxe um pouquinho da resposta dela no começo, mas acho que vale a pena repetir, prestigiar aqui. Não, legal. Dri, eu acho que assim, a motivação principal de um inovador é pela inovação, não é pela recompensa. Inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Essa é a principal motivação do inovador. Eu vou te falar o que a gente tem aqui dentro do Carrefour, dentro do Banco Carrefour, só para você ter uma ideia. Empresa do tamanho que é, com o faturamento que tem, o que a gente dá para o colaborador que consegue ter uma ideia aprovada para implantar é um vale-compras no valor de 30 ou 50 reais dentro do Carrefour. É nada, é nada. Ali é só um primeiro reconhecimento de falar para ele assim, pô, obrigado por acreditar na metodologia e querer trazer a sua ideia e querer testar a sua ideia. O que essa pessoa quer ver depois é a ideia dela materializada, gerando indicadores e ela poder falar com orgulho, fui eu que fiz, fui eu que trabalhei nisso. E aí a gente, como área de inovação, a gente vai dar todos os meios, o palco e o holofote para ela poder dizer isso. A principal motivação tem que estar aí. A gente já olhou no passado, né, sobre outros fatores motivacionais para a inovação, né? Vamos dar um iPad, vamos dar... No fim do dia, você gera um topo de funil muito maior, um número de ideias muito maior, mas a qualidade do raciocínio, a observação do cliente, o foco no problema desaparece, porque aí a pessoa está fazendo pelo prêmio e não pela motivação de fazer a inovação acontecer. Muitas vezes, agora voltando um pouquinho para a transformação digital, a gente precisa fazer ali uma preparação e você vai olhar para o teu time e vai ver que as pessoas não estão prontas para, né, fazer parte desses trabalhos. E que não tem nenhum pecado, né? E que o bacana é você ter que se você é um líder, imagino, eu queria que você me corrigisse nisso, é você olhar para a tua equipe e dizer, poxa, minha equipe não tem gente suficiente pronta para fazer essa transformação digital.
vou trazer gente de fora. Mas, ao mesmo tempo, agora vai uma pergunta, eu posso fazer igual numa organização exponencial? Eu vou trabalhando o tradicional aqui para não deixar o arroz com feijão cair, e eu vou criando aos poucos umas áreas e ela vai crescendo? Sim, deve ser dessa forma, Ricardo. Acho que assim, transformações formato Big Bang costumam dar errado. Mesmo a inovação, né? Quando perguntaram, eu acho que até foi a Cida que perguntou isso, ou a Adri, perguntou se dava para implantar todas as inovações ao mesmo tempo dentro da empresa e tudo mais. Dá, mas não começa todas de uma vez, né? A gente, por exemplo, agora falei para vocês aqui, recebi um monte de parabéns, agora eu consegui ler todos aqui, que eu estou chegando agora, então, no grupo Carrefour como um todo. Ricardo, eu estabeleci quais são os quick wins desse ano, ou seja, quais são as pequenas vitórias e vitórias rápidas, porque nós estamos em 30 de agosto, o 2022 está terminando, eu quero já entregar alguma coisa. Se eu falar, vou fazer tudo até o final de 2022, eu não vou entregar nada. Então eu preciso priorizar, eu preciso começar pequeno e começar a entregar resultado ali. Então, vou fazer transformação digital na minha empresa. Opa, pera lá. Vamos montar, então, a jornada do cliente, é fácil da gente mapear. Vamos montar a primeira squad. Qual vai ser a primeira squad? Não importa, mas monta a primeira squad. Começa a rodar esse grupo de pessoas, né, interagindo ali diretamente com o cliente, melhorando os seus indicadores e provando o resultado que aquilo pode ter, para depois você começar a espalhar isso. Lembra quando eu falei assim, começa pelo fácil, com inovação? Começa pelas pessoas que já querem fazer inovação? Começa a transformação digital da mesma forma. Começa pelo grupo de pessoas que quer ver a transformação materializada dentro da empresa. E à medida em que essas pessoas forem aprendendo elas mesmas com os processos, mas forem melhorando os indicadores de cliente daquela etapa de jornada, você começa a ter os primeiros embaixadores que podem levar isso para a organização inteira. Muito bem. Quero aqui acusar. Muito obrigado, Marcelo Alves, pela tua audiência. Muito obrigado. A Cida está sempre com a gente. E eu não posso deixar de agradecer o Sargento Marques também. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Muito obrigado. Fazer agora é a última pergunta mesmo, né? Quais são aí, nessa nova tua jornada, os grandes desafios que você vê pela frente dentro desse momento do Banco Carrefour, agora no grupo, né? Não toda a tua estratégia, mas quais são aí os grandes desafios, né? Como é que foi receber isso? Conta um pouquinho para a gente. Bom, Ricardo, o desafio, eu acho que eu volto 3 casas para trás no tabuleiro, né? É muito legal. Eu posso ter todas as vitórias, os reconhecimentos, os cases de inovação aqui dentro do Banco Carrefour, mas eu tenho 0 construção ainda quando a gente olha para o grupo, né? Eu tenho 0 inovações implantadas no varejo, eu tenho, quando eu digo assim, 0 inovações implantadas no varejo, por favor, 0 que eu seja responsável, tenha aportado metodologia, tenha chegado com startups. É óbvio que tem várias inovações que já acontecem com Charles, sem Charles ou apesar do Charles no Carrefour. Mas eu tenho, então, 0 contribuição com tudo aquilo que o grupo já fez até aqui. E eu preciso chegar com toda a humildade do mundo e me colocar de novo primeiro na posição de servir a cada colaborador. Eu estou aqui de novo com o propósito de ser útil para os negócios, para os clientes e para os colaboradores. Então, eu quero problemas. Confiem a mim problemas que eu vou ajudar vocês a resolver. Então, só que eu começo tudo de novo, Ricardo. Que lindo isso que você falou. O desafio é novo, a cadeira é nova e eu volto 3 casas. E eu tenho que construir toda a minha jornada de novo e começar de novo. Tem um problema para mim? Você quer inovar? A perguntinha clássica, né? Tem um grupo aqui de pessoas
que eu conheço, que são clientes meus, que são de startup. Uma startup, você que é uma pessoa que lida com muita startup, só para não deixar que eu... Putz, não falei disso. Qual que é a dica que você dá para esse pessoal de startup que montam, que vão... Porque existem todo tipo de startup, pequena, né? Mas assim, de maneira geral, o que você vê como alguém que consome muito startup? Ô, Ricardo, assim, de verdade, assim, eu sou muito procurado, muito assediado dentro do LinkedIn, principalmente por pessoas de startups. E o que eu vejo em 90% das abordagens, e assim, eu já peço desculpas de antemão, eu não consigo responder a todo mundo, não consigo. O que eu vejo em 90% das abordagens somos uma startup que desenvolvemos a solução tal e temos X, Y e Z como clientes. Resolve que problema? Então, assim, eu não vou começar um diálogo perguntando a cada uma dessas pessoas qual é o problema que você resolve, né? Porque me dizer, eu tenho a solução X, Y, Z, clientes A, B e C, etc. Eu quero saber que problema você resolve. Pensa o seguinte, Ricardo, por mais maravilhosa que seja uma startup que chega com uma solução para mim, ela vai chegar com uma ferramenta, vamos chamar aqui de martelo. Chegou com o martelo. Toma, Charles, eu tenho aqui o martelo que foi testado pelos clientes A, B e C, é o martelo mais disruptivo do mercado e etc. E aí eu vou pegar esse martelo na mão e eu vou falar, meu Deus, onde é que tem um prego? A abordagem tem que ser diferente. Eu quero falar para o mercado assim, mercado, eu tenho pregos. Alguém tem alguma coisa para eu fazer esse prego afundar? E aí você pode chegar com um martelo, com o que for, né? Com a cabeça de alguém. Tô brincando. Mas entendi. Mas eu não sei qual é a solução, eu não sei. E é diferente. Então, assim, não é a solução. Tá aqui uma solução, deixa eu caçar o problema agora. Não, é o contrário. Começar Mas pelo ainda problema. acontece isso? Eu achei que a gente estava num mundo diferente do mundo onde as Ricardo, pessoas caçavam problemas. Porque, nossa, eu vou ter que corrigir, porque eu achei que a gente estava num momento assim, caçadores de problemas, né, para transformar em solução. Eu achei. Ricardo, isso aqui dava assunto talvez para uma outra live, mas A assim, gente vai marcar. Existe um livro chamado Predictable Results, que ensinou uma metodologia de venda para o mercado, dizendo assim, se você aplicar isso aqui, você vai vender mais. E todo mundo aqui, se for procurar nos e-mails agora, vai achar isso que eu estou falando. O cara começa com um e-mail falando assim, eu tenho a solução de logística, não sei o que, estamos nos clientes de... Beleza. Dá 3 dias, uma semana, você recebe um segundo e-mail com aquele Cara, odeio isso. Com aquele mesmo e-mail, assim, Charles, talvez você não tenha tido tempo de ler meu e-mail, não sei o que, parará, não sei o que, mas logística deve ser uma prioridade para você, então estou mandando aqui novamente, só preciso de 10 minutos na sua agenda, blá, blá, blá. E aí você vai chegar no fatídico, que é aquele que eu agradeço já, porque eu já conheço a fórmula, já conheço a metodologia. Este é meu último e-mail. Graças a Deus. Porra, que bom, consegui passar o funil inteiro do Predictable Results sem precisar te responder o e-mail. Desculpa, gente, Charles. mas é isso. É isso. Charles, recebi um hoje, o cara mandando adeus. Eu nem sei quem é o cara. Ele falou, o Predictable adeus. Results. Ricardo, é a metodologia do Predictable Results, é um livro que ensinou a fazer isso. Dá resultado? Juro para você que as consultorias dizem que dá, tem estatística sobre isso, que as pessoas se sentem às vezes culpadas de não responder, mas assim, fórmula feita, eu já não caio mais. E aí, desculpa, enquanto você, provedor de solução, startup, não se dedicar um tempo adicional para entender o seguinte, nossa, eu fiz compras no Carrefour e identifiquei que isso aqui talvez seja um problema. Será que isso é um problema que acontece só comigo ou com mais gente? Se acontece comigo e acontece com mais gente, será que essa solução aqui resolve? Cara, se você me abordar desse jeito, eu vou abrir tantos e quantos espaços eu tiver na minha agenda para te ouvir. Só que 10% das empresas de solução
10% das startups fazem esse tipo de abordagem. Essas eu privilegio, essas eu abro espaço na minha agenda. Veio com a formuleta do Predictable Results, eu já não caio mais. Eu quero trazer aqui a Anissete, grande amiga de muitos anos, ela é uma enfermeira da área, e ela tem um projeto de uma empresa na área da qualidade de um dos nossos clientes, chama a IMED. Ela é extremamente competente. A IMED cuida de, acho que 38 UTIs no estado de São Paulo, quase 5 mil médicos intensivistas. E a Anissete trouxe, sensacional saber o que está por trás de uma prestação de serviço e principalmente como tudo é pensado com foco na necessidade ou comodidade do cliente, sempre aprendendo. Anissete é uma pessoa assim daquelas que você senta e conversa horas e aprende muito. Obrigado por toda essa tua humildade de perguntar e fazer essas coisas. Eu tenho mais algumas perguntas, mas deixarei para a próxima live, que eu vou fazer em breve com você. E você vai estar morando na França, provavelmente, mas tudo bem. Ô, Charles, eu vou fazer uma brincadeira agora, que é tipo um pinga-fogo com você. São algumas perguntinhas, tá? Vamos lá. Um lugar que te traz paz. Minha bicicleta, ali atrás, ó. Pô, não é que é verdade? Vamos lá. Show. Essa bicicleta, inclusive, ela foi meu bote salva-vida na pandemia, Ricardo. Eu sei que é pinga-fogo aqui, mas... Não, vai lá. Eu comprei um rolo. Você transforma qualquer bicicleta numa bicicleta estática. E aí, aqui na televisão, ó, eu pedalo em Nova York, eu pedalo em Paris, eu pedalo em Londres. Ela simula subida, descida. Cara, assim, se alguém tem uma definição melhor do que metaverso do que isso, desculpa. Nossa, então, esse é outro assunto, hein? Quilômetros e quilômetros e quilômetros pedalado nisso aqui. Cara, eu subo nesse negócio. Eu vou daqui a pouco, tá? Inclusive, a gente atrasou aqui o treino por causa da live. Cara, eu também vou genial, é genial, assim, é esvaziar a cabeça, realmente, assim, é fantástico. Vamos lá. Seu lugar preferido? Não, então, já é a bicicleta, né? Não, o que te traz paz. Ah, tá bom. Não, meu lugar preferido, sem dúvida nenhuma, é aqui na minha casa, cara. Eu tô muito feliz nessa casa aqui, a gente foi construindo ela com muito carinho, tá uma delícia. E aqui eu quero fazer uma outra pergunta, é a última. E é engraçado, porque eu tenho feito essas perguntas nas últimas lives e não é por causa da inovação, tá? Mas assim, qual foi a maior ou a melhor invenção do homem? Caramba! Essa é difícil. Cada um tem uma resposta. Cara, a maior invenção do homem, eu sei qual é. Eu vou te responder aqui de forma acadêmica. Foi a pedra lascada. Perfeito. A pedra lascada, lá atrás, foi o que permitiu a gente depois viver em sociedade e construir todo o resto que veio depois. A mais disruptiva recente, talvez seja a internet. Que nos permite fazer essa live aqui, inclusive. É incrível. Bom, Charles, eu queria deixar aí para você fazer suas considerações finais e de antemão já te agradeço, mas eu vou deixar você fazer as considerações finais, depois eu finalizo aqui. Vamos lá. Ricardo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer considerações finais usando uma frase que eu repito ela à exaustão, e se você algum dia precisar de inspiração para inovar, use essa frase. A sua última melhor experiência define a sua próxima expectativa. Todo mundo aqui está sendo impactado por experiências todo dia, o dia todo. Indo comprar comida, indo no supermercado, fazendo qualquer coisa. Vocês estão vivendo experiências o dia todo, o tempo todo. Isso está definindo a expectativa de vocês para a próxima. Leva isso para dentro da tua empresa e faz acontecer. Eu tenho um quadro, eu vou quebrar um protocolo aqui, eu vou te mostrar, tá uma bagunça ali, mas eu tenho um quadro na parede ali, ó. Para ver? Você viu um quadro com post-it? Vi. E naquele quadro lá eu gosto de anotar frases
das minhas lives que as pessoas fazem e que me tocam. Essa eu vou assistir de novo a live para eu escrever lá, porque eu vou colocar. Porque Ricardo, eu essa vou foi vou te dar um spoiler, então. Eu tô lançando hoje. Também? Hoje, tô lançando hoje. Ficou pronto hoje. Se tiver algum errinho ainda, me desculpem. Ficou pronto hoje. charlesschweitzer.com. Meu site. Puta, que legal! A gente estreando a nossa nova terça corporativa e você lança o... Então, O meu gente, site vamos está lá. lá e assim, eu abro o site com a frase. Então, nem precisa assistir a live de novo para guardar. Assistam, lógico, espalhem, viralizem esta live. Curtam, dê like. Mas acessem o meu site também, que tem a frase lá. Vocês não Sim. precisam anotar nem nada. Tá sempre Sim. lá disponível para vocês. E sigam, né? Vão atrás aí do Charles no LinkedIn, que é uma pessoa incrível. Podcast, faz um merchan já do teu podcast, pô. Lá do tá teu, legal. você tem lá. Vai lá. Não, vou fazer um convite já aqui, então. Vai né? lá. Toda sexta-feira, 8 horas da manhã, ao vivo no Clubhouse. Sim, ele não morreu. A gente usa ele como plataforma para gravação do podcast. Eu, Marta Gabriel, Renato Grau, Rafael Kiso, a gente faz um programa de 1 hora falando sobre as tendências de transformação digital mais importantes da semana. Então, toda sexta-feira, 8 horas da manhã, você pode tomar café da manhã comigo, ou se você estiver indo para o trabalho, escutar a gente, enfim, etc., na plataforma do Clubhouse ou no LinkedIn. Escuta a gente. Se por acaso perder, depois vai para o Spotify. Então, lá no Spotify também tem o Trends News. E se você acessar o meu site, tá lá o endereço direitinho para você ver, não perder nada, enfim. Mas toda semana a gente faz isso. E aí, Ricardo, eu, dentro do Trends News, eu cubro a indústria de games, que é uma das indústrias mais inovadoras e que mais impacta o mundo dos negócios. Que bacana, eu vou te trazer mais vezes e gostaria que você me indicasse alguém, depois você me passa um zap e me fala, quem que você me recomendaria para eu trazer na próxima terça, tá bom? Por favor. Tá bom, combinado, claro. Gente, muito obrigado pelo espaço na tua agenda, vai treinar, eu também vou para academia agora, eu fecho tudo, eu vou correr para academia, isso. Porque eu tô num nível que eu nunca imaginei chegar, que é hoje o treino me faz falta. E que engraçado, né? Que engraçado. É isso aí, para mim também. Vai lá. Charles, obrigado pela tua agenda, parabéns pela sua nova cadeira. Um grande abraço a toda a família do Carrefour, a todo mundo do Atacadão também que está aqui com a gente, né? A Jace, que ficou com a gente até agora. Um grande beijo, Nissete e todos mais que nos acompanharam. Uma boa noite e até terça que vem com um novo Terça Corporativa e segunda tem live também, só que terça é corporativo. Boa noite, pessoal. Tchau, gente.